Dimensões mentais. Dimensões são mundos energeticamente separados, mas necessários para a evolução da Terra e do ser humano. As formas de energia de cada dimensão são separadas por vibrações diferentes umas das outras. A primeira dimensão corresponde ao ser inanimado, como a pedra, o aço, o ferro, o alumínio, a terra, as montanhas. E quanto ao ser humano, está relacionado ao corpo físico, a matéria, a carne, os ossos, o membro, o sangue, todos os órgãos do corpo humano e a sua vibração, que é mínima, existente na face da Terra. Considerando que o homem precisa de vida, de movimento, entramos no conhecimento da segunda dimensão. Se ela não existisse, seríamos robôs ou androides, coisas semelhantes a isso. Teríamos de ser programados com poder de raciocínio e inteligência. Existem experiências com a criação de robôs, de androides, que não possuem raciocínio ou inteligência, mas fazem coisas incríveis e substituem um homem em tarefas arriscadas e difíceis, como no fundo do mar, até mesmo na exploração espacial. A segunda dimensão corresponde ao pensamento, inteligência, à memória, ao raciocínio. Porém, não quer dizer que o homem se utilize dessas faculdades mentais deixando de manter a sintonia com o universo. Ele usa a sabedoria e o amor, mesmo de forma inconsciente. Esse tipo de homem é, na maioria, vivendo na Terra. Ele acorda, ele trabalha, alimenta-se, dorme, faz todas as coisas necessárias para sua sobrevivência, como sexo, amizade, relacionamentos, mas não é uma pessoa evoluída, por falta da consciência da terceira dimensão, embora tenha acesso à terceira dimensão. Pelo fator da acomodação com a vida, os chamados normais, tendo dinheiro, comida, lazer, casa, acham que está tudo ótimo e não pensam no futuro. Não têm ideia da evolução. Às vezes não acreditam na força que possuem. Criticam os que procuram tal coisa. Estão sempre de mal com a vida, com as pessoas e até com o mundo. Não têm percepção, estão entregues ao destino dos seus próprios pensamentos. Quando estão numa situação difícil, entram num total desespero e muitas vezes não aceitam ajuda e nem sugestões. A terceira dimensão constitui-se o mundo em que vivemos. O homem físico, com a sua consciência mental e inteligência, a intuição e a sabedoria. O ser humano na vida materializada, caminhando para a evolução material e espiritual. Para isso é necessário que tenha uma vida material desenvolvida ou em desenvolvimento, assim como a consciência palpável. O objetivo principal da força poderosa é criar o homem para a evolução da Terra, do universo, para as grandes descobertas, para o avanço materializado da tecnologia, com o poder de criar cada vez mais e melhores condições de vida para toda a humanidade. Ao considerarmos que todos temos livre-arbítrio e podemos tomar decisões variadas, os níveis evolutivos variam do mesmo modo, havendo possibilidade de outros travarem o progresso da humanidade. Contudo, como a vida tem um sentido dual, é importante que aconteça o grande jogo vital, para que possa existir a animação. O bem e o mal em coexistência quebram a monotonia. Se tudo fosse somente bom, perderia graça. Desta forma, é importante existir o time oposto para ver o jogo. A vida é um grande jogo. Existe a bola, o placar, a plateia, a torcida, dois times, as quedas. E o jogador ele não sabe perder. E ao passo que ao ganhar, se entusiasma. Outros que ao perderem, desistem do campeonato. E assim vai seguindo o rumo eternamente. Dessa forma, temos que encarar tudo como um grande jogo, onde se está entrando para ganhar e nunca pensando em perder.
Mas se isso acontecer, é preciso que tenha consciência de que perder uma partida não significa perder o campeonato, e se perdeu, ainda haverá outros e outros. O ser humano, quando perde o jogo, fica a vida toda lamentando, chorando. Não é um bom jogador. Certamente atrairá para si outras derrotas, até sair do campeonato da vida. É importante deixar bem claro que o jogador, perto de fazer um gol, é natural que do outro time adversário queiram o impedir. Na vida, o outro jogador é a coisa denominada energia negativa, que infiltra na aura de cada um para impedir que consiga aquela conquista. Muitas coisas perderam grandes oportunidades por causa da energia negativa. Quando ela age, há um sentido de acomodação, de preguiça e de desânimo. Estão sempre tentando algo de bom, mas de repente sente-se sem coragem. Só outros males que impedem de obter vitórias. Portanto, é preciso vigilância e procurar não dar ouvido aos invejosos que atingem e, na realidade, enviam energias e o que não é bom. Exercem e conseguirão chegar se jamais desanimar. Em síntese, um homem na terceira dimensão, quando ele conhece o que está em sintonia divina, ele recebe intuições, sabe programar. Ele é protegido por uma força maior. Mesmo encontrando dificuldades na vida, estará superando qualquer problema, chegando ao final de seus objetivos. É abençoado, é um homem total, é um homem universo, é filho de Deus. A quarta dimensão é um espaço que não é um espaço, num tempo onde não existe o tempo, e ela é um mundo onde os espíritos das energias em geral ali estão. Na quarta dimensão, processam-se os desejos, a fé, os milagres, as projeções, os fenômenos, os sonhos. É o lugar onde os espíritos se reúnem, onde as auras se manifestam, onde cada um fica enquanto dorme. Onde a aura, ao sair de um corpo que acaba de falecer, entra em sintonia à espera de um outro corpo numa dimensão futura. É organizada, comandada por uma energia de luz, conhecida por vários nomes. Todo ser humano em vida entra em contato com a quarta dimensão diariamente. A única diferença é que a maioria não tem consciência disso. Quando você entra no sono natural, nesse exato momento a sua aura desprende-se do corpo, ficando ligada apenas por um cordão prateado duplo etérico. A sua aura vai para a quarta dimensão, para uma reprogramação. Caso o dono do corpo tenha mentalizado antes de dormir de uma forma correta e com sintonia, essa mentalização, essa nossa linguagem, quando se programa para acontecimentos futuros, podem chegar àquela dimensão. A aura entra em contato com todas as auras que estejam nessa mesma situação. São as pessoas que estão dormindo também naquele momento, estão em união energética, estabelecendo de acordo com a programação de cada um, semelhança e valores. Se você vai dormir pensando e imaginando em comprar uma nova casa, por certo, encontrará outra pessoa que quer vender. Outro exemplo, se você antes de dormir mentalizou o encontro com uma alma, a sua aura entrará em contato com ela, que por certo combinará com sua personalidade, encontrando identificação perfeita. O processo dos encontros físicos ocorre durante a existência no cotidiano. Quando começa a receber intuições para ir para um lugar, neste lugar certamente encontrará a pessoa que vai vender a casa ou a alma que sempre sonhou. Os encontros eles se dão de maneiras diversas e estranhas formas. O subconsciente se encarrega de fazer a aproximação de acordo com o que você encontra, vivendo de modo que pode ser em dificuldade para realizar ou, portanto, você corre o risco de perder a oportunidade de uma vez.
É normal o ser que não o conhece despoliciar constantemente, em vez de fazer as várias oportunidades em conseguir felicidade. Muitas vezes pessoas querem ser felizes e programam, rezam, pedem ajuda a Deus. Esta força maravilhosa faz o encontro das energias na quarta dimensão. E quando a aura volta para continuar o processo da vida, essas pessoas se descontrolam, deixam-se envolver por problemas, entram em conflito, acabam por perder muitas oportunidades e pondo a culpa em Deus pelos seus infortúnios. Culpam o anjo da guarda que lhes teria virado as costas, e no entanto a culpa é somente pela ignorância, a falta de controle emocional. O autoconhecimento, a sintonia, faz com que as pessoas alcancem felicidade. A quarta dimensão a nível científico é coberta de prótons. Para um melhor entendimento, imagine uma cidade dividida por um muro ou algo parecido. De um lado gera uma carga de prótons, seriam as energias positivas. Do outro lado gera carga de elétrons, a energia negativa. E o muro imaginário faz o papel da separação, o nêutron. O mundo é um perfeito átomo, um átomo gigante. O outro lado do muro é a quinta dimensão, onde tudo acontece de forma contrária à quarta dimensão. Se você dorme pensando em coisas ruins, se você dorme programando-se de forma negativa, desenvolvendo medo, a insegurança, imaginando o amanhã de modo negativo, evidente que a sua aura, ao sair do seu corpo, irá para o outro lado do muro, na quinta dimensão. Todos os pensamentos negativos também serão pactuados e registrados no dia a dia. Atrairá materialmente em sua vida os tipos de acontecimentos tristes, como decepções, surpresas desagradáveis de todas as espécies. Se você vai dormir imaginando, mentalizando que tem uma vida triste, na solidão, sem conseguir pagar com os compromissos, evidentemente dorme com medo, com receio de tudo dar errado e continuar sempre a mesma coisa no dia anterior, que continue no dia seguinte, e certamente atrairá cada vez mais todas essas negatividades. Portanto, na hora do sono é importante a sintonia e os pensamentos positivos, tomar conta do pensamento para que a aura possa ir para a quarta dimensão, e certamente o dia seguinte será muito bom. A nossa mente, o nosso pensamento é como se fosse uma semente. Você planta, cuida dela e aos poucos, dias após dias, a plantinha vai crescendo, crescendo e quando menos esperar vai dar os frutos, restando apenas colher os frutos. A quarta dimensão funciona também como uma sala de espera para as auras que deixaram seus corpos na Terra. Quando elas deixam de ver e deixam o mundo, o cordão umbilical ou o de prata parte-se definitivamente e as auras vão para a quarta dimensão à espera de um novo corpo. É de suma importância para nós deixar bem claro que não nos importamos com reencarnação, ressurreição, se um corpo vai reencarnar, ressuscitar, não nos interessa. O importante é, existiremos sempre em vida eterna. Nós, pesquisadores, não discutimos as doutrinas religiosas. Se a aura terá outro corpo ou o mesmo corpo, não é importante, mesmo porque será feito de acordo com a vontade de cada um. Se você acredita que terá corpo igual ao de agora, será. Se acredita que terá outro, assim será. O homem é aquilo que pensa. Quando acredita numa determinada situação, provavelmente a sua crença o fará. Temos uma certeza total que o ser existirá sempre e toda a eternidade de Deus é infinita e eterna, e somos seus filhos, então existiremos sempre. Esta certeza ninguém poderá tirar, ou discutir, ou criticar. Por outro lado, importa mencionar que a quarta dimensão, este mundo energético, funciona do outro lado da esteira magnética, ao lado do universo infinito que não é longe,
mas é bem perto de cada um. Para ter um entendimento melhor, a quarta dimensão está entre nós e dividida apenas por vibração, invisível, não é um outro lado, abaixo ou acima, ou dentro ou em volta. Todos os fenômenos acontecem com o ser humano explicados dentro da quarta dimensão da mesma forma que o ser humano possui a aura e uma energia em volta dos corpos, o mundo, o universo, os planetas e os astros, tudo também tem a sua aura e a sua quarta dimensão do outro lado do físico, um mundo de luz, de energia. Todo tipo de energia manifesta na quarta e na quinta dimensão, de acordo com a natureza, a vibração e a frequência. Porque não conseguimos ver a energia comum, a frequência do rádio, da televisão? Porque não vemos energia? Não vemos porque as energias estão trafegando e radiando através da quarta dimensão. Podemos senti-la, mas não conseguimos vê-la. Tudo é questão de associação lógica, de sabedoria. A quarta dimensão funciona também como um canal de passagem de outras dimensões, como os famosos passageiros do futuro, discos voadores, seres de mundos altamente evoluídos em relação ao nosso. Já que falamos na quarta, na quinta dimensão, por que não mencionar a sexta, a sétima, a oitava, assim por diante? Sexta dimensão corresponde ao futuro, ao amanhã, daqui a pouco. É um minuto à frente, separado de nós pelo tempo. É o início do futuro, dentro da nossa imaginação mais real possível. A sétima dimensão é um futuro maior. Talvez a oitava, a nona e assim por diante, existam milhares de dimensões. À medida que imaginamos um futuro distante, podemos raciocinar mais ou menos a dimensão. E o mais interessante, quando chegarmos a viver no futuro, quando estivermos fisicamente materializados, neste mundo, a esta época, entenderemos que estamos de novo na terceira dimensão. Sempre será a dimensão da matéria, e não importa o ano ou a época. Para compreender sexta dimensão em diante, o mundo, que ainda não aconteceu, a partir do momento, conseguimos manifestar, materializar no futuro em qualquer data. Estaremos então, assim, sempre evidente que bem mais avançado do que o nosso. Tudo é relativo, conforme diz o saudoso cientista Albert Einstein. Enquanto no passado estávamos na terceira dimensão, imaginando uma era mais distante, na sétima dimensão no futuro, um ano muito mais evoluído, portanto, os homens mais sábios imaginavam o no presente como uma ficção, do mesmo modo como imaginamos o futuro. Se você pudesse voltar e falar com os habitantes da época em 1400, existir o que existia, identificar o que aconteceria, imagine, os extraterrestres, todos vêm de um futuro distante, utilizando-se das mais altas tecnologias e inteligências. Certamente é muito difícil para uma pessoa normal compreender tal coisa se existisse ainda condenação à fogueira. Evidente que seria queimado nela, porém, como estamos seguindo a evolução da inteligência no futuro, você pode não compreender, mas dentro de você encontrará as respostas para os maiores mistérios da humanidade. Muitas outras coisas ainda acontecerão. Em síntese, os habitantes do futuro são os anjos, encontram-se numa dimensão acima da compreensão, protegem em nome de Deus, guiam através da intuição, quando estamos sintonizados com a sabedoria e o amor. Mais tarde estaremos nesses mundos participando, tendo a mesma missão deles, isto é, ocupando os mesmos postos, cuja principal missão é sermos os anjos dos habitantes do passado que hoje somos nós. Sintonize a sabedoria, interiorize-se e descobrirá
que na casa do meu pai há muitas moradas.